Olá, boa tarde, caro espectador, telespectadora. Nós estamos aqui em mais um bloco. Esse é o terceiro bloco do mini curso sobre justificação pela fé. Nós estamos aqui com o slide anterior, aquele último slide que eu mostrei das 7 palavrinhas, que é a espinha dorsal, que são a espinha dorsal. E estamos com esse slide porque temos uma mensagem para passar para você através dele. Muitos afirmam que a lei foi abolida. Se isso fosse verdade, o que mudaria no processo de justificação? Esse slide é porque tem muitas pessoas, inclusive evangélicos, muitos evangélicos mesmo, a maioria, fala que a lei foi abolida. Aí quando fala, não, salvação é pela graça, e a lei foi abolida, não existe mais e tal. Isso, queremos deixar bem claro, é um engodo, é um engano de Satanás. Quando você ouvir por aí, pode saber que é um engano de Satanás. A lei não foi abolida coisíssima nenhuma. Ela não foi abolida. Muito pelo contrário, ela está vigente. E você vai ver por quê. Vamos voltar àquelas 7 palavrinhas, essas palavrinhas que falam sobre justificação. Há uma íntima ligação entre essas palavrinhas, e você vai perceber qual é. Você pode ver que há uma ligação aí, logicamente falando. Mas vamos ver qual é a ligação. O pregador vai à igreja pregar o evangelho, que fala de Jesus, que morreu para nos dar a sua graça, para nos salvar dos nossos pecados, que é a transgressão da lei. Ele nos deu a sua graça para salvar dos nossos pecados, que é a transgressão da lei. Então, temos aí a íntima ligação entre essas palavras. Mas vamos imaginar que essa doutrina falsa fosse verdade. A lei foi abolida, não existe mais lei, somos salvos pela graça, não tem mais lei, acabou. Então eu vou fazer o quê? Vou abolir a lei. Aí pá, a lei foi abolida. Não existe mais lei. Como ficaria então? Ficaria o seguinte, olha só, observe. O pregador vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e nos deu a sua graça para nos salvar do nosso pecado, que é a transgressão do quê? Do que o pecado é a transgressão? Da lei. Mas existe lei? Não, não existe. A lei foi abolida. Ora, se não existe lei, não existe mais o quê? Espectador, espectadora, telespectador, telespectadora, não existe mais pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, mas se não tem mais lei, não tem mais pecado. Então eu vou excluir o pecado de lá, ok? Então eu quero mostrar para você que isso é lógico. Aqui tem um semáforo que a gente usa como ilustração para você entender a lógica que está por trás disso. Olha, quando o semáforo, você está lá cruzando uma via e de repente está lá o sinal vermelho, o que a lei diz? Pare, você tem que parar. Então, você tem que parar. Mas vamos dizer que o sinal esteja verde. O que a lei vai dizer? Siga em frente. Você pode seguir, tranquilo. Mas vamos imaginar que você passou em um determinado momento, naquele cruzamento, e não há mais nenhum semáforo. Não há semáforo, não há sinal verde, nem vermelho, nem laranja, nem há nada. O que você vai fazer com o seu carro? Você vai parar? De maneira nenhuma. Porque se você parar, outro carro vai bater atrás de você. Você vai passar. Sabe por quê? Não tem semáforo. E se não tem semáforo, não tem lei. Você pode passar que não está transgredindo nada. Então, a lei existe para proteger os cidadãos. Mas se não tem lei, não tem transgressão. Não tem transgressão. Ok? Ficou bem claro isso? Então, vamos continuar aqui com nossas palavrinhas. Vamos continuar então. Então o pregador vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e nos deu a sua graça para nos salvar do quê? Ora, caro telespectador, quem é salvo de alguma coisa. E nós somos salvos do pecado, que é a transgressão da lei. Mas se não tem lei, não há também o quê? Pecado. E se não há pecado, para que a graça? Qual é a razão de ser da graça? Não tem. A graça é nula. Anula-se a graça. Então, se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, a graça fica nula. Entendeu? Percebeu, caro telespectador, que a tragédia que há em pregar salvação pela graça sem a lei?
Pregar a salvação pela graça sem a lei é uma desgraça. É uma desgraça. Porque salvação pela graça sem lei é uma desgraça. Então, a graça não salva de coisa nenhuma. Ela é muito pelo contrário. Sem o pecado, sem a lei, sem o pecado, ela é nula. Então, temos que tirá-la de lá. Vamos continuar aqui o nosso propósito. Então, temos aqui o pregador que vai à igreja, pregar o evangelho, que fala de Jesus, que fez o que aqui? Ele morreu. Morreu para fazer o quê? Para nos dar a sua graça. Para fazer o quê? Para salvar do pecado, que é o quê? A transgressão da lei. Mas se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, a graça fica nula. Não há mais por que ter graça. E se não há a graça de Cristo, não há também Cristo. Ele, então, posso considerar, concluir que ele morreu em vão. Ele morreu em vão, porque não há lei, não há pecado, não há graça. Então ele morreu em vão. Então eu quero deixar bem claro ao espectador que é aqui que Satanás quer chegar. Quando ele fala que a lei foi abolida aí fora, é a Jesus que ele quer atingir. E ele atinge Jesus querendo fazer com que a sua lei, que ele veio aqui demonstrar claramente, não cumprir, não veio para abolir, mas sim para cumprir, que ele é vigente, que é vigente a lei, entendeu? Eu vou tirar aqui a palavrinha Jesus, mas vamos continuar. O pregador vai à igreja pregar o evangelho, que fala de quem? De quem fala o evangelho? Fala de Pedro, fala de Paulo. Quem é o personagem central? É Pedro, Paulo, é os apóstolos, é a mulher samaritana, quem é? É Jesus o personagem central. Mas se não há lei, não há pecado. Se não é pecado, se não há pecado, a graça é nula. Se a graça é nula, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para que evangelho? Para que o evangelho? Então, vamos ter que tirar o evangelho, porque não há evangelho. Não há do porquê existir evangelho. Continuando. O pregador vai à igreja fazer o quê? O que o pregador vai fazer na igreja? Não há pecado, não há lei, não há graça, não há evangelho para ser pregado, não há nada. Por isso que muitas igrejas estão se tornando salão de baile. O povo não vai mais para escutar ou estudar a palavra, vai para dançar, vai para se expressar, vai para fazer milhões de coisas, mas nunca para ouvir atentamente o assim diz o Senhor. Então, isso é muito preocupante. A gente vê isso nas igrejas, é até um sinal da volta de Cristo, mas a gente não quer, nós não queremos que essas igrejas se percam. E nós, adventistas, até nós cremos que, por mais que sejamos a igreja de Deus, não somos exclusivamente a igreja de Deus. Nesse ponto aqui, tem muitos que se enganam pensando, a igreja adventista acha que é a igreja de Deus. Ela é sim a igreja visível de Deus, é a igreja de Deus, sim. Mas há outras igrejas também, que são a igreja de Deus, porque dentro deles tem pessoas fiéis, sinceras, que seguem de acordo com a luz que receberam, como diz a senhora Ellen White, seguem de acordo com a luz que receberam. Entre eles há muitos católicos, a maior parte do povo de Deus está dentro da igreja católica, porque tem muitos lá que são sinceros, aprenderam daquele jeito, estão seguindo conforme a luz que eles receberam, e Deus vai julgar conforme a luz que eles receberam. Então, nós não cremos que estamos exclusivos. Mas voltando ao assunto aqui, a igreja, o pregador não tem o que fazer na igreja se não tem evangelho para pregar. Então, se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, a graça é nula. Sem a graça, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para que evangelho? E se não há evangelho, para que igreja? Então, tiramos a igreja de lá. Continuando, dando prosseguimento, temos aqui o pregador. Vai fazer o que agora, o pobre coitado? Vai fazer o que? Tem nada para fazer, né? Tem nada. Então temos que tirar de lá. Você está vendo esse quadro vazio? É o que acontece quando nós tiramos a lei. Vocês viram que é um efeito dominó. Tiramos a lei, tirou tudo. Foi caindo tudo. Porque a lei é, de fato, a base, é o conceito básico da justificação. Você tem que ser justificado dos seus pecados. E o pecado é o quê? A transgressão da lei. Mas sem lei não há o quê? Transgressão, não há pecado. Então temos aí a consequência, que é
não está justificado por não acreditar na lei, na vigência da lei. Isso é muito sério. Eu encontro vocês no próximo bloco. Espero que vocês curtam esse último bloco e nós vamos estar falando mais aprofundadamente sobre essa questão da lei, se ela foi abolida ou não, e o que isso envolve no conceito de justificação pela fé, ok? Te vejo lá e obrigado pela sua participação. Não esqueça, comente, critique, elogie. Eu espero isso de vocês. Tchau.